Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é a questão. Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x, conforme a figura. Então, aí embaixo a gente tem o vidro, né, que foi desenhado, e aí essa setinha está apontando para a nossa função. Então, aqui ele fala, nessa parte da questão, que a altura h é dividida ao meio pelo eixo x. Então, você pode ver aí que a primeira parte está com um tracinho e a de baixo também, então quer dizer que elas são iguais. E aí, a gente tem esse gráfico aí e temos dois pontos que a gente consegue perceber que fazem parte do gráfico de log de x, que representam uma parte do nosso vidro. Então, o primeiro, esse aí que está logo abaixo, está na parte negativa do eixo y. Então, eu vou nomear eles. Essa reta prolongada aí que está tracejada, ela indica o meu x, que vai ser substituído no log de x, que encontra uma altura h, que é exatamente onde divide a parte do eixo y negativo ao meio. Então, esse h eu posso dizer que ele é menos h sobre 2, porque fala que divide na metade. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa com essa linha tracejada aí em cima. Ele está me indicando um x positivo, né, um x que dá um y positivo na parte de cima do gráfico. E aí, ao prolongar a reta, eu consigo ver que essa parte corresponde a y positivo, e o h nessa parte positiva do gráfico é h sobre 2, mais h sobre 2. No primeiro passo, a gente achou os pontos que correspondem aos pontos h sobre 2 positivo e menos h sobre 2 negativo. O ponto que me dá a coordenada no y menos h sobre 2, eu vou nomear ele como v. E o ponto que me dá mais h sobre 2, que é na parte positiva do gráfico, eu vou colocar ele como sendo v mais n. Por quê? A distância do zero até o meu x, que me corresponde ao eixo menos h sobre 2, corresponde ao v, que a gente acabou de nomear. Prolongando ele lá para frente até eu encontrar o x, que me dá o h sobre 2 positivo, vale n. Então, é só eu somar n mais v, que eu encontro o valor desse x. Então, agora que a gente já nomeou essas partes, é possível que a gente substitua na função log de x as coordenadas necessárias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse log, que a função é log de x, então vou substituir onde está o x pela minha coordenada. Então, vai ficar log de v, que é o ponto onde dá o y negativo, na base 10, é igual a menos h sobre 2. Vou separar essa informação. E também eu posso substituir a outra coordenada que dá um h sobre 2 positivo dessa forma, log de v mais n igual a h sobre 2 positivo, na base 10 também. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade. Eu vou passar a base, né, que é 10 do logaritmo, e vou elevar ao meu logaritmo. E vou elevar ao meu logaritmo, que é o meu menos h sobre 2 ou o meu h sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Como vai ficar? 10, no caso do h sobre 2 negativo, menos h sobre 2, vai ficar 10 elevado a menos h sobre 2 igual a v. E o meu outro, que é o log de v mais n, igual a h sobre 2 positivo, vai ficar 10 elevado a h sobre 2 igual a v mais n. Então, aqui a gente já pode perceber que ficou 10 elevado a menos h sobre 2 igual a v. E o outro, né, o outro logaritmo que a gente aplicou a propriedade, ficou 10 elevado a mais h sobre 2 igual a v mais n. Nos dois casos, eu tenho v. Então, eu vou substituir o v, que é igual a 10 elevado a menos h sobre 2, na nossa outra equação. E aí, eu vou ter como resultado 10 elevado a h sobre 2 igual a 10 elevado a menos h sobre 2 mais n. E aí eu posso aplicar quando a gente quer tirar uma parte da equação e substituir por uma letra. Então, eu vou falar que 10 elevado a h sobre 2 é igual a z, por exemplo. Então, tendo isso como verdade, eu posso dizer também que 10 elevado a h sobre 2 é igual a z. E que 10 elevado a menos h sobre 2 é igual a 1 sobre z, por causa das propriedades das potências. Beleza, então agora eu vou substituir esse meu z na minha fórmula, na minha equação que eu tinha, que era 10 elevado a h sobre 2 igual a 10 menos h elevado a menos h sobre 2 mais n.
Então, substituindo, ia ficar z igual a n mais 1 sobre z. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar tudo por z para eu cancelar para eu tirar essa fração. Então, ia ficar z vezes 1 sobre z, que dá 1, mais z vezes n, que dá zn, igual a z vezes z, que é igual a z ao quadrado. Então, ia ficar 1 mais zn, z vezes n, né? Igual a z ao quadrado. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu posso passar o 1 e o mais zn, né, z vezes n, para o lado do z ao quadrado, e aí eu tenho uma equação quadrática. Então, eu vou colocar tudo para o outro lado e igualar a zero. Então, vai ficar z ao quadrado menos 1 menos zn. Só que aí eu vou tomar esse z meu como a variável. E aí é como se fosse az ao quadrado mais b vezes z mais c igual a zero. Igual quando a gente fala x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Só que agora eu considero meu z como uma variável. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso aplicar a minha Bhaskara, né? Minha fórmula de Bhaskara. Então, como ficaria? Tá, aí agora eu vou substituir tudo que está acompanhando o z na minha fórmula de Bhaskara. Então, menos b ficaria menos n. Só que como tem o sinal negativo, vai ficar mais n. Mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O a é 1, porque é 1 vezes z ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Tá, aí colocando a raiz de delta na minha resolução, ficaria mais n menos a raiz de n ao quadrado mais 4, tudo sobre 2. E o meu z duas linhas ficaria n mais raiz de n ao quadrado mais 4, tudo sobre 2. Só que tem uma coisa, a gente não pode usar a primeira resolução, que é o menos raiz de delta, porque como tem o n ao quadrado mais 4, isso já seria maior do que n. Então, a gente não pode usar essa parte, e como é medida de altura, eu não posso ter altura negativa nesse caso. Então, ficaria, eu vou desconsiderar a parte que tem o delta negativo e vou igualar isso tudo a z, porque a minha resolução tem que z é igual a essa fórmula. Bom, e aí, como eu já disse lá em cima, meu z é igual a 10 elevado a h sobre 2. Então, eu vou colocar aqui 10 elevado a h sobre 2 igual a n positivo mais a minha raiz de delta, que é n ao quadrado mais 4, tudo sobre 2. E agora eu posso aplicar log dos dois lados, que aí eu consigo achar o meu h. Então, ficaria log na base 10 de 10 elevado a h sobre 2 igual a log de n, a parênteses, né? n mais a raiz de delta, que é n ao quadrado, mais 4, tudo sobre 2, fecha parênteses. E aí eu posso aplicar a propriedade, porque log de 10 na base 10 é 1. E como está elevado, o meu h sobre 2 passa multiplicando. Então, ficaria h sobre 2 vezes 1 igual a log de, abre parênteses, n mais raiz de delta sobre 2. E minha raiz de delta é raiz de n ao quadrado mais 4. Então, agora eu vou isolar meu h. Vai ficar h igual a 2 vezes log de n mais raiz de delta. E aí, com essa resolução, a gente pode chegar à conclusão que a nossa solução é a letra E.